Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de biomateriais. Num primeiro momento, abordamos o tratamento que poderia chamar mais tradicional, empregando-se implantes, e hoje vamos a um segundo momento, que será a carga imediata. Então eu gostaria que o Dr. Fernando falasse para nós o que significa o tratamento empregando-se implantes e que é chamado de tratamento de carga imediata. Uma vez mais, agradeço a oportunidade de poder participar desse curso sobre biomateriais e o que vem a ser a dita carga imediata. Carga imediata nada mais é do que o termo utilizado na implantodontia para definir um tipo de tratamento usado na reposição unitária, ou seja, de um único elemento, parcial de alguns elementos ou total dos dentes perdidos, por meio de uma prótese colocada na mesma seção da instalação desse implante dentário ou em um curto espaço de tempo, de no máximo 72 horas. E em quais situações está ou estão indicados o tratamento empregando-se carga imediata? Mas antes disso, eu ainda gostaria que você esclarecesse o que significa a área de implantodontia. Tá ok. A área de implantodontia é uma especialidade da odontologia que tem como objetivo o diagnóstico e tratamento das perdas dentárias, sejam elas unitárias, parciais ou totais, por intermédio de implantes dentários instalados nos ossos da mandíbula ou da maxila e, posteriormente, a instalação de próteses sobre implantes para reabilitar tanto estética, funcional e morfologicamente esse paciente. Explica um pouquinho melhor o que é morfológica e qual foi o outro termo que você utilizou? É a reabilitação estética desse paciente, então é devolver a estética, a condição de ele sociabilizar, devolução da função, quer dizer, do sistema estomatognático, ele volta a poder mastigar com mais confiança, uma vez que ele está usando uma prótese retida, seja ela fixa ou removível, e morfologicamente devolvendo, procurando devolver da forma mais natural possível a anatomia daquelas estruturas perdidas com o tempo. Então, recolocando a questão, em que situações ou em que situação é empregado o tratamento de carga imediata? A carga imediata, para elucidar essa questão, nós trouxemos aqui dois casos clínicos. A carga imediata, ela é veiculada, digamos assim, principalmente na televisão, de uma forma um pouco, às vezes, errônea, não tão clara para a população. A carga imediata, ela é para todos os pacientes que procuram um tratamento com implantes dentários? Não, é óbvio que não. Existem alguns pré-requisitos a serem preenchidos pelo paciente e pelo profissional para que esse tratamento possa ser oferecido. Então, nesse primeiro caso, nós temos aqui a figura à nossa esquerda, uma área de ausência de um único elemento, tá ok? Na maxila, em que, após a avaliação clínica e radiográfica desse paciente em questão, constatou-se que ele tinha um volume ósseo adequado para receber esse implante dentário. Então, primeiro quesito que nós devemos salientar aqui é o volume de tecido ósseo para suportar esse implante e a qualidade desse tecido ósseo. Posteriormente, a seleção do implante ideal a ser instalado. No momento transcirúrgico, esse implante ele tem que ter um travamento inicial, ele tem que ter uma estabilidade primária de 45 newton-centímetros ou mais, para que haja um travamento, um imbricamento mecânico, para que possa suportar essa prótese em carga imediata. Então, nessa segunda figura aqui, nós já temos o implante instalado, tá ok? Nós já temos o implante instalado e essa peça é o transferente. Então, instalou-se o implante, obteve-se esse travamento inicial de 45 newton-centímetros ou mais, que isso é mensurado com um torquímetro que nós utilizamos, é instalado esse transferente, é feita uma moldagem de transferência, como nós podemos ver nessa figura,
Instala-se essa pecinha verde, que é chamada de análogo, quer dizer, ela copia o que é o implante instalado no osso do paciente. Isso é vazado em gesso, enviado ao laboratório, que tem que estar preparado para trabalhar em simbiose com o profissional. Elabora-se, cria-se um dente com as dimensões adequadas para aquele paciente, tá ok? E aqui nós temos a figura já da prótese unitária, desse elemento unitário instalado em carga imediata, em até 72 horas após a instalação do implante. Nesse segundo caso, nós temos uma radiografia panorâmica à nossa esquerda aqui, em que nós temos rebordos edêntalos. O que significa isso? Nós não temos dentes nem na maxila e nem na mandíbula. E o proposto para esse paciente foi uma dentadura na maxila, no maxilar superior, e uma prótese em carga imediata suportada por 6 implantes. Como nós podemos ver já aqui, os 6 implantes instalados com os componentes protéticos inseridos. Novamente, uma moldagem de transferência. Isso é enviado ao laboratório, ele confecciona uma barra metálica, que é essa que está à nossa direita, já no modelo de gesso. Essa barra metálica volta para o profissional, ele prova no paciente essa barra metálica, elas têm que estar passivamente assentadas nesses 6 pilares, e aqui nós temos uma radiografia panorâmica evidenciando, isso é importante, evidenciando esse passivo assentamento, tá ok? Desses implantes, e o paciente já recebendo uma dentadura no maxilar superior e uma prótese dita overdenture em carga imediata. Então ele instalou o implante e até em 72 horas a instalação dessa prótese removível. Agora, o que precisaria ficar um pouquinho mais claro é o seguinte: qual é a condição que tem que ter o paciente para poder receber ou um implante unitário ou uma prótese extensa em carga imediata? O paciente deve apresentar, é óbvio, boa saúde geral, ele deve estar numa condição sistêmica em que ele possa ser submetido a um procedimento cirúrgico. Uma vez isso constatado, por intermédio ou através de exame clínico e exame de imagem, seja ele radiografias ou tomografias, constatado volume ósseo adequado, e a qualidade desse tecido ósseo também deve ser verificada. Uma vez ele preenchendo esses requisitos, espera-se que o profissional também tenha treinamento, esteja preparado, a sua clínica esteja preparada para prover esse tratamento em carga imediata. E tem que haver uma colaboração mútua e estritamente próxima com um laboratório de prótese, que vai ter que trabalhar de uma maneira um pouco mais agilizada para devolver essa prótese unitária parcial ou total em até 72 horas para os procedimentos protéticos sejam realizados. Muito bem. Uma vez colocado isso, eu gostaria, como temos feito praticamente em todas as aulas, uma preocupação para aquele que está vendo o programa ou o curso sobre a manutenção que deve ser realizado após um determinado procedimento. No caso de hoje é o procedimento de carga imediata, mas eu acho que poderia estender um pouquinho mais e falar desde a colocação do implante unitário, ou implantes, e depois terminar com a manutenção. Eu acho que falar de uma maneira mais ampla, a manutenção em implantodontia. Manutenção em implantodontia é um assunto pouco abordado nos eventos científicos, pouco praticado pelos profissionais que executam, que exercem a implantodontia, mas que no fundo é aquilo que vai ditar o sucesso a longo prazo desse tratamento com implantes dentários. Então não basta apenas eu instalar o meu implante, após alguns meses eu instalar a prótese, o paciente sai satisfeito naquele primeiro momento, o profissional também fica satisfeito. No entanto, não há uma manutenção a longo prazo desse tratamento efetuado. Então nós trouxemos aqui alguns aspectos que são importantes de serem ditos.
Após a instalação dos implantes e o recebimento do paciente através das suas próteses sobre implantes, que no fundo é aquilo que ele procura na clínica odontológica, instruções devem ser dadas a respeito de retornos periódicos ao profissional, porque nós sempre fazemos acompanhamento do nosso carro, algumas vezes acompanhamentos da saúde como um todo. No entanto, a cavidade oral ela fica um pouco deixada de lado, lembrando que a saúde se inicia pela boca. Então, instruções de higienização, de como higienizar essa prótese devem ser dadas ao paciente, em modelos ou na própria prótese desse paciente, da forma como ele deve higienizar, o que ele deve utilizar para higienizar. Tem escovas específicas, tem fio dentais específicos, nós temos equipamentos como o Waterpik, que é um jato, nada mais é do que um jato, é óbvio que ele sozinho não faz o papel, mas ele é um jato de água que ajuda a remover alguns detritos maiores, a utilização de fios dentais mais espessos para serem passados nesses espaços entre a mucosa, a gengiva e o implante. Os enxaguatórios bucais são extremamente importantes. Os retornos periódicos, um paciente que recebe um implante e posteriormente uma prótese sobre implante, ele deveria retornar, num prazo de 1 ano, no mínimo 2 ou 3 vezes ao cirurgião dentista, para que ele faça radiografias para o acompanhamento de quão eficaz está sendo a reparação, a osseointegração desse implante, então acompanhamento da manutenção de tecido ósseo ao redor da margem cervical do implante. Sondagem desse implante com sondas específicas, não são sondas metálicas, são sondas, digamos assim, de poliuretano, e em algumas vezes é necessário uma remoção também, não com curetas metálicas, mas com curetas de poliuretano, de alguns debris ou de placa acumulada ao redor desses componentes protéticos. Então, é de extrema valia que o profissional, uma vez que ele pense que ele deu alta para o seu paciente, que o paciente recebeu a sua prótese sobre implante, emprega-se ou faz-se um contrato para que o paciente faça um retorno periódico para acompanhamento e longevidade do seu tratamento. Muito bem, então podemos agora passar para um segundo momento, onde, ainda dando continuidade ao curso de biomateriais, vamos falar sobre cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, eu gostaria, primeiro, sempre que a minha primeira preocupação é sempre dar uma visão geral, colocar a questão. Então, a primeira pergunta, ou a primeira inquietação que nós vamos ter em seguida é o seguinte: o que significa cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial? Ou então, falar sobre os tratamentos de traumas da face. Então, o que vem a ser a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial? É a especialidade cirúrgica, é uma especialidade da odontologia, então uma especialidade cirúrgica da odontologia que inclui o diagnóstico, tratamentos cirúrgicos e afins de um amplo espectro de doenças, lesões, defeitos e aspectos estéticos da boca, dentes, maxilares, rosto, cabeça e pescoço. Então, uma especialidade ampla. É uma especialidade cirúrgica internacionalmente reconhecida. Ainda, aqueles profissionais que tiveram sua formação na área de cirurgia bucomaxilofacial, eles são treinados para tratar e cuidar de pacientes que apresentam condições como dentes do siso, dor facial, as deformidades dentofaciais, então aquele paciente que tem o queixo mais para frente, ou o queixo mais para trás, ou o maxilar superior mais para frente ou mais para trás, e aqueles maxilares desalinhados. Tratam ainda de acidentes que sofrem, de vítimas de acidentes que sofrem lesões na face, oferecem cirurgias reconstrutivas, aquelas de enxertos ósseos e de implantes dentários, cuidam de pacientes com tumores, cistos, anomalias craniofaciais, aquelas em que o paciente já nasce ou ele desenvolve ao longo de sua vida. Ainda,
Nós temos um órgão associativo que é o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, que congrega os cirurgiões bucomaxilofaciais. Muito bem. Então, dando sequência, quais são as causas das traumas ou dos traumas de face, de uma maneira geral e abrangente, geral, mas abrangente? Sim. Dentre as principais causas, nós temos acidentes automobilísticos, acidentes motociclísticos, acidentes, é óbvio, com bicicleta, aqueles acidentes esportivos, agressões interpessoais, quedas, ferimentos por armas de fogo, ferimentos por arma branca seria faca, foice, facão. Muito bem. Agora, em seguida, o que eu gostaria de saber é o seguinte: como que é, no processo de tratamento, como que são classificadas as fraturas e, pelo menos, dar uma visão inicial dos tratamentos a essas fraturas? Ok. Didaticamente, nós faremos aqui uma classificação dessas fraturas de face e dividiremos, vamos dizer, a cabeça em 3 partes. Então, terço inferior, terço médio e terço superior. Essa fundação, a O Foundation, é uma fundação para o estudo da fixação interna que tem sede na Suíça e ela divide, então, as fraturas faciais da seguinte forma. Fratura de mandíbula, que seria o terço inferior da face, e entenda-se que na mandíbula ela pode ocorrer nas mais diversas áreas anatômicas da mandíbula. Nós temos fraturas de maxila, e dentre essas fraturas de maxila nós temos alguns subtipos de fraturas de maxila. Nós temos fraturas de maxila, então seria do terço médio da face. Fraturas dentoalveolares, aquelas que acometem os dentes e o osso que o circundam. Nós temos fratura palato-alveolar, ou a fratura do céu da boca, sendo ele um único segmento ou em alguns segmentos. Nós temos fraturas nasais, ou dos ossos próprios do nariz. Nós temos fraturas ditas naso-órbito-etimoidais. Então, se nós observarmos as fraturas, elas carregam o nome do osso em que elas são acometidas. Então, uma fratura naso-órbito-etimoidal, ela nada mais é do que uma fratura que acomete os ossos nasais, os ossos da órbita e o osso etimoidal. Ainda, nós temos fraturas orbitárias, fraturas do zigoma ou da região da maçã do rosto, fraturas do seio frontal ou da região, digamos assim, da testa, fraturas da base do crânio e fraturas propriamente dita da calota craniana. Todo esse tipo, essas fraturas são tratadas pelo profissional da área de traumatologia bucomaxilofacial? Sim. A minha pergunta, desculpa interromper, a minha pergunta é no seguinte sentido, porque o cirurgião dentista não é médico, então tem médico que também trata disso. Então eu gostaria de diferenciar um pouquinho qual efetivamente é o papel do cirurgião dentista nesses tratamentos. O cirurgião dentista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ele, durante a sua formação e após esse período de formação, ele está apto a tratar todos esses casos ou essas classificações que nós mostramos. É óbvio que na área médica nós temos cirurgiões plásticos, os otorrinolaringologistas e cirurgiões crânio-maxilofaciais que se intermeiam e tratam desse tipo de acometimento de pacientes com fraturas faciais. No entanto, o cirurgião dentista, especialista em cirurgia, ele, durante a sua formação na graduação e na pós-graduação, ele é o profissional que conhece da arcada dentária, do sistema estomatognático e da forma com que os dentes e os ossos devem se interrelacionar. É óbvio que em fraturas da base do crânio ou em fraturas às vezes um pouco mais complexas, existem
equipes que são formadas com as mais diversas especialidades. Então, são equipes multidisciplinares e multiespecialidades para que o paciente receba um tratamento muito mais eficaz, ao invés de receber o tratamento por um único tipo de especialista. Eu gostaria ainda que você falasse um pouquinho sobre as cirurgias corretivas. Tá ok. Inicialmente, nós temos apenas que salientar algumas coisas. O paciente vítima de trauma de face, nós temos que entender e diferenciar dois aspectos. Ele é um paciente politraumatizado, o que isso significa? Ele tem traumas em membros superiores ou inferiores, trauma abdominal, trauma torácico, trauma em face, ou ele é apenas um paciente com trauma de face. Lembrando que o importante é a manutenção da vida do paciente. Então, nós temos um protocolo que se chama Suporte Avançado de Vida, que vem do inglês ATLS, que é o Advanced Trauma Life Support, que é uma sequência de ações em que nós temos aqui representativamente as letras A, B, C, D e E, que significa Airway ou via aérea, Breathing ou respiração, Circulation, que é a circulação, o D, que é o Disability, que é a avaliação do estado neurológico desse paciente que recebeu um trauma de face, e, por último, a exposição do paciente procurando qualquer outro tipo de lesão que possa acometer. Então, é óbvio, na admissão desse paciente politrauma ou com trauma de face, uma série de lesões elas são muito mais importantes naquele primeiro momento frente ao trauma de face propriamente dito. E essas lesões bucomaxilofaciais, uma vez que esse paciente apresente apenas essas lesões de face, esses traumas de face, elas devem ser corretamente diagnosticadas, um plano de tratamento deve ser estabelecido para esse caso propriamente dito, e uma sequência deve ser encaixada nesse plano de tratamento global que o paciente vai receber o quanto antes possível. Muito bem. Então, agora, em seguida, eu gostaria de dar uma visão mais ou menos abrangente sobre os materiais utilizados para fixação, que normalmente se chama fixação, nesse caso se chama fixação interna, para ajudar no processo de correção dos traumas de face. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Classicamente, nós temos duas categorias de materiais utilizadas em fixação interna de fraturas ou osteotomias de face. São elas fixação interna com materiais ditos absorvíveis e não absorvíveis. Esses não absorvíveis, basicamente, se dá pelo titânio comercialmente puro e pela liga titânio 6 alumínio 4 vanádio. E os não absorvíveis, principalmente por polímeros como o ácido polilático e poliglicólico. Então, as placas, esquematicamente aqui representadas nessa figura à nossa esquerda, elas são constituídas de titânio comercialmente puro, grau 2 ou grau 4. E os parafusos são produzidos ou usinados com a liga titânio alumínio vanádio. Um efeito indesejável digamos assim, nesse contato entre dois materiais diferentes, uma vez que nós temos titânio comercialmente puro e uma liga de titânio, uma vez em que há um contato íntimo, isso pode levar a lembrando que esses materiais apresentam potenciais eletroquímicos diferentes, levar a um processo que se chama corrosão galvânica. Então, a situação ideal seria ou que as placas e parafusos fossem de titânio comercialmente puro ou titânio alumínio vanádio. Deixa eu recolocar essa questão. Quando trabalhamos com biomateriais, ou seja, materiais que vão ficar em contato com o organismo humano por algum tempo ou definitivamente, a grande preocupação das pessoas que trabalham nessa área é com a biocompatibilidade. E dentro da biocompatibilidade, a preocupação que nós temos, talvez até a principal, é que esses materiais não sofram processos de corrosão.
pois o processo de corrosão leva, durante o processo, a obtenção, indesejável, mas a obtenção de produtos de corrosão que pode ser tóxico ou na região ou sistêmico. O que quer dizer isso? A pessoa engole o produto de corrosão e pode ir para qualquer órgão do organismo humano. Então, uma preocupação grande que a gente tenha é que não ocorram esses materiais. Tanto o titânio, que no caso, para essa aplicação, denominamos titânio comercialmente puro, porque tem grande pureza, e mesmo a liga de titânio, que é uma liga formada por titânio, alumínio e vanádio, é a liga mais comercializada no mundo, tanto para essa aplicação como aplicações ortopédicas. Essas ligas, elas têm um filme, forma-se um filme de óxido de titânio na sua superfície que a protege. No entanto, hoje nós estamos preocupados em desenvolver outros tipos de ligas que, além de satisfazer adequadamente, vamos dizer, a resistência à corrosão, nós também temos a preocupação que ela tenha propriedade mecânica mais adequada para a sua aplicação. Então, e uma outra coisa, sempre que possível, seria inclusive uma indicação correta, no caso de traumas de face, seria colocar a placa de fixação e o parafuso que vai fixá-la do mesmo material, exatamente porque eles têm comportamento diferente frente aos fluidos corpóreos. Nesse caso, um avanço seria o desenvolvimento de outras ligas, e o grupo de biomateriais do qual eu faço parte, temos estudado as ligas de titânio e molibdênio. Então, gostaria de perguntar para você que teve a oportunidade de usar tanto no seu mestrado como no seu doutoramento essas ligas, o que você poderia explicar sobre a aplicação delas? Desde 2008, quando nós iniciamos o nosso mestrado na Unesp em Araçatuba, utilizamos a liga titânio 15 molibdênio. E por que a liga titânio 15 molibdênio e não 10 molibdênio ou 20 molibdênio? Então, baseado já em estudos físico-químicos, constatou-se que essa proporção, 85% de titânio e 15% de molibdênio, é a que apresentavam propriedades como baixo módulo de elasticidade, ser composta, é óbvio, de elementos biocompatíveis, apresentava, dentre as outras composições, alta resistência à corrosão, estabilidade eletroquímica, propriedades mecânicas em relação ao osso adequadas e, se eu pudesse aqui salientar duas propriedades que são extremamente importantes dessa liga titânio 15 molibdênio, seria o baixo módulo de elasticidade, lembrando que o que nós procuramos é que o material de fixação, ou esse material metálico, ou o material que eu vou utilizar para a estabilização dessas fraturas, ele apresente um módulo de elasticidade o mais próximo do osso. Lembrando que o módulo de elasticidade do osso ele varia de 10 a 30 gigapascal. E essa liga apresenta um módulo de elasticidade de em torno de 75 gigapascal. Em contrapartida, ligas de titânio comercialmente puro, a liga titânio alumínio vanádio, eles apresentam de 110 para mais gigapascal de módulo de elasticidade. Em seguida, o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: uma vez feito o planejamento do material que vai colocar, como que é feito a avaliação se esse material, quando tiver em função, ou seja, em processos mastigatórios, principalmente,
ele vai desenvolver adequadamente, é a biofuncionalidade, vai desenvolver adequadamente a sua função. Pois bem, para isso então, como eu disse, no nosso mestrado nós trabalhamos com essa liga em formato de implantes dentários, para avaliar no fundo a reação biológica e a osseointegração dessa liga. Num segundo momento, no nosso doutorado, em colaboração com o grupo de biomateriais, nós desenvolvemos ou efetuamos estudos in vitro através de ensaios mecânicos e pelo método dos elementos finitos. E o que seria então o método dos elementos finitos? O que ele pode nos trazer de resposta? Então, o método dos elementos finitos nada mais é do que a utilização de modelos matemáticos virtuais associados à simulação numérica, empregando-se a análise de elementos finitos. Então, ele é um método eficaz para prever a distribuição e concentração de tensões e deslocamentos em áreas fraturadas ou em osteotomias da face. Ainda, compreensão do comportamento dos diferentes materiais, visto que nós estamos trabalhando com uma nova liga metálica, e técnicas de fixação interna empregadas no tratamento de fraturas e osteotomias da face. Então, após todo o trabalho experimental em que nós realizamos para estudar a região de ângulo, fratura, simulando uma fratura de ângulo mandibular e a estabilização com uma placa na região superior ou duas placas, uma na região superior e uma na região inferior, obtém-se dados, valores numéricos e figuras em que nós podemos observar a distribuição ou a concentração de tensões tanto nas placas quanto nos parafusos. E isso é importante para nos mostrar quão eficiente pode ser esse novo material. Nesse trabalho foi feita uma comparação com a da liga com placas de titânio molibdênio desenvolvido. O que eu gostaria de esclarecer é o seguinte, que hoje no Brasil a grande aplicação ainda é utilizado uma placa de titânio comercialmente puro, só que aí o parafuso utilizado é de titânio alumínio vanádio. Então, o que acontece? Você tem materiais diferentes em conjunto para uma determinada aplicação, ou para essa aplicação, e tem fluidos corpóreos passando por essa região. E tem íons cloretos. Onde tem íons cloretos significa corrosão. Então, o grande desejo é que o material não sofra processo corrosivo, mas que tenha os dois, tanto o parafuso quanto a placa, seja do mesmo material. Muito embora as ligas titânio-molibdênio tenham representado um avanço muito grande, aqui poderia entrar até um pouquinho mais em detalhe metalúrgico dessas ligas, o que não vou fazer, mas essas ligas já seriam um avanço em relação ao que é utilizado hoje. No entanto, ainda tem uma certa resistência da indústria que produz esses, não os materiais, mas vamos dizer essas peças, que penso que vagarosamente nós vamos conseguir vencê-la, mas por enquanto ainda é feito o tratamento tradicional, mesmo demonstrado a superioridade de ligas titânio-molibdênio. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: todos esses materiais eles são importados, eles são só dado a forma. No Brasil, as empresas que trabalham com isso dão a forma desejada, mas o material, ou barras ou placas de titânio comercialmente puro são importadas. E mesmo se fosse adotar a liga de titânio-molibdênio, essas ligas também estão disponíveis, principalmente no mercado americano. Bom, uma vez dito isso, eu gostaria de passar para uma outra questão, que é
quando que é feito, ou por que é necessário fazer a remoção do material de fixação? É necessário um paciente que sofreu um trauma de face ou submeteu-se a uma cirurgia corretiva dos ossos, uma cirurgia ortognática. É instalado esse material de fixação. Se ele for reabsorvível, digamos que não seria necessário a remoção desse material, uma vez que o organismo por si só vai decompor esse material. Em se tratando de materiais metálicos, é necessária a remoção em todos os casos? A resposta é não. Em quais casos é que seriam necessária a remoção? É óbvio, a fratura desse conjunto da placa e ou do parafuso, comprometendo aquela fixação interna para a estabilização dos segmentos fraturados. Em casos de infecção com exposição do material de fixação, é necessário fazer a remoção desse material. Um paciente que sofreu um novo trauma no mesmo local e sofreu uma fratura nas adjacências, então, para a correção da nova fratura, faz-se a remoção desse material que já estava lá e, é óbvio, provê-se o tratamento necessário para essa nova fratura. Queixas estéticas, lembrando que muitas vezes essas placas, elas têm uma certa espessura e isso pode ficar evidente na pele do paciente, então isso pode incomodá-lo de alguma forma. E naqueles casos de sensibilidade, pacientes que recebem placas e parafusos, por muitas vezes, na época de frio, queixam de sensibilidades térmicas. Então, nesses casos é que nós iremos remover. Do contrário, não há nenhum tipo de contraindicação, digamos assim, que se faça necessária a remoção do material de fixação. Bom, em seguida eu gostaria que você falasse um pouco sobre os equipamentos de segurança e lembrar que acidente de carro e de moto no Brasil matam mais do que certas guerras. Extremamente importante nós salientarmos, dentro da área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que o especialista ele lida com isso no seu dia a dia, o uso do cinto de segurança. Então, o próprio Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, ele desenvolve campanhas e tenta, nas redes sociais e na própria televisão, divulgar a importância do uso do cinto de segurança, seja ele no banco traseiro, ou dianteiro, a utilização de capacete pelos motociclistas, e aqui eu trago 3 exemplos de capacete. É óbvio, esse à nossa esquerda seria o ideal, esse capacete maior, que é um capacete totalmente fechado, ele tem a região do queixo, a região do mento, tá ok? Em contrapartida a esses outros 2 capacetes, que no fundo de proteção ao motociclista trazem muito pouco. É importante ainda que esses capacetes sejam regulamentados pelo Inmetro e ainda cadeiras para criança de automóvel. Então, a criança vai ser transportada, ela deve ser transportada no banco traseiro e, dependendo da sua idade, ela deve ser transportada por cadeiras de automóvel. E ainda, operação lei seca. É óbvio que isso é dito e cada vez mais é uma operação não apenas do governo, mas das entidades de classe, da odontologia e da medicina, contra o uso do álcool em associação com veículos motorizados, sejam eles carros, caminhões, caminhonetes ou motocicletas. Bom, acho que então nós poderíamos agora passar para o último tópico da aula de hoje, que eu gostaria que você também desse uma visão geral e o mais abrangente possível sobre a manutenção que deve ser feita após qualquer um desses procedimentos. A manutenção, da mesma forma como nós dissemos em relação aos implantes dentários, a manutenção em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, em especial daqueles pacientes vítimas de trauma de face, eles receberam materiais ou biomateriais metálicos ou aqueles absorvíveis sendo de polímeros.
Em qualquer um dos dois casos, esses pacientes, é óbvio, tem que haver uma manutenção, tem que haver um controle pós-operatório para se verificar queixas que esse paciente possa ter em relação a funcionamento do sistema estomatognático. Então, se a sua oclusão está normal, se ele tem algum tipo de sensibilidade, de falta de sensibilidade, o que o incomoda, exames radiográficos ou tomográficos no pós-operatório para que se possa avaliar a devolução da anatomia, o bom posicionamento das placas e dos parafusos nos ossos e o acompanhamento da consolidação das fraturas. Então, esse controle deve ser feito periodicamente, com retornos periódicos ao longo de, no mínimo, 1 a 2 anos. Então, finalizando, gostaria de agradecer ao Dr. Fernando pelas informações fornecidas, empregando-se o tratamento de implantes dentários e toda a sua consequência, e também sobre tratamentos de trauma bucomaxilofacial. No próximo programa, nós vamos abordar um novo tópico, que é sobre o sistema cardiovascular, e para isso traremos uma pessoa, a exemplo do que temos feito sempre, uma pessoa especialista nessa área, mais ligado à empresa que produz tanto o stent como as válvulas para o coração.